Olá, tudo bem com você? Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nesta semana vamos estudar a lição 12, que tem como título o chamado para permanecer firme. Sejam bem-vindos ao canal El Mensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva e convide mais amigos e parentes para se inscreverem, compartilhem e comentem no canal para que esta lição chegue a mais pessoas. E não esqueçam de deixar o seu like. Agora, quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Adonai, ó eterno Deus, nós te glorificamos, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoe nossos pecados, Senhor. Estamos estudando a lição da escola sabatina. Pedimos que Deus, o Espírito Santo, nos ensine, esteja presente na produção desta lição e naqueles que a ouvem e assistem. Nós te agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, então vamos ao estudo da nossa lição número 12, o chamado para permanecer firme. Vamos ao verso para memorizar. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10, 11. Até este momento, em nosso estudo, vimos que Paulo integrou vários fatos fundamentais sobre o Evangelho. Primeiro, o Senhor restaurou a unidade dos judeus e gentios, maridos e esposas, pais e filhos, escravos e senhores. Segundo, nossa vida foi transformada. Somos ressuscitados, subimos e somos exaltados com Cristo. Terceiro, Deus nos deu bênçãos e dons. 4. Fomos constituídos a Igreja de Deus, unidos no Senhor. Todos esses fatos significam que a história da salvação acabou e que não há mais nada a ser feito? De jeito nenhum. Temas da lição. O estudo desta semana se concentra em dois temas principais. Primeiro, ao ingressar na igreja, o cristão automaticamente se envolve em uma batalha espiritual de proporções cósmicas. Segundo, entretanto, o cristão não precisa se preocupar, pois sua força e armadura vêm do Senhor. Ainda na parte de sábado, a lição comenta a história de Eliseu e de seu servo. Depois da morte de Acabe, rei da Síria, Ben-Hadad II se tornou rei e resolveu atacar Israel. Este reuniu seus servos e perguntou: quem de vós é o traidor? Pois todos os passos que damos, o rei de Israel sabe. Um dos servos disse ao rei Ben-Hadad II: o rei de Israel tem o profeta Eliseu, que até mesmo sabe o que falas na câmara de dormir. Então o rei mandou prendê-lo imediatamente. E foram enviados tropas, cavalos e carros de guerra, que cercaram toda a cidade. Eliseu morava no alto de uma colina. O servo de Eliseu, tendo se levantado muito cedo, viu a cidade cercada por cavalos, carros, e correu desesperado a Eliseu e disse: o que faremos agora, meu senhor? Eliseu respondeu: não temas, porque mais estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou ao Senhor: abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do rapaz, que viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Era o exército de Deus. Deus abriu os olhos do servo para que pudesse ver. Assim acontece conosco. Nossos olhos não podem ver os anjos do Senhor, mas eles estão por toda parte. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Também se dá da mesma forma quando nos ajoelhamos em oração. Nossos pedidos de socorro são atendidos. Os anjos do Senhor nos defendem. Só que não podemos ver, mas ter fé.
Em nossa limitada visão, temos a sensação de que apenas uma pequena minoria segue a Deus, pois a grande maioria vive pelo mundo e para o mundo em suas vaidades, dos seus desejos, falam de Deus apenas da boca para fora, seus corações estão tomados de cobiça e os desejos da carne. Nós estamos clamando, gritando a vinda de Jesus Cristo, mas eles não nos ouvem. Nos chamam de loucos, mas nós persistimos clamando o Evangelho eterno para que se salvem. Alguns ouvirão e virão e se juntarão a nós nessa batalha do bem contra o mal. Bem, vamos então para a parte de domingo, discurso de batalha. Estude a conclusão vibrante da carta de Paulo, Efésios 6, 10, 20. Pergunta número 1. O que o seu grito de guerra significa para nós como combatentes no conflito? Resposta número 1. Somente no Senhor e no seu poder nos mantemos firmes e somos vitoriosos. Vamos ao nosso esboço. Estudamos o capítulo 6, dos versos de 1 a 10 de Efésios, e agora vamos estudar de 11 a 20, o código de ética e moral da nova aliança, o estilo de vida do novo homem. Agora já estamos nos dirigindo para o final, para o encerramento desta carta. Agora vamos nos concentrar em Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo está prestes a descrever os inúmeros exércitos de Paulo preparados para esmagar a igreja. O confronto é irremediavelmente desequilibrado. Todas as vantagens são detidas pelo inimigo, a menos que a igreja busque, através da fé, os recursos do Todo-Poderoso. Verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui está a armadura de Deus. Paulo utiliza a metáfora, a armadura, de um soldado romano, e depois ele a transpõe para as armas da nossa fé, que não são armas carnais, são armas espirituais, destacando quem é o inimigo, que é o diabo. Hoje as pessoas estão envolvidas numa guerra de ideologias, pais e filhos, homens contra mulher, patrão, empregado, partidos políticos, governos, ideologias de gêneros. Luta entre geração conservadora e liberais, e lutas de classes sociais. Essa guerra não é nossa. A nossa guerra é contra o pecado, contra o diabo. Mas para isso precisamos nos fortalecer em Cristo para vencermos o pecado. Vamos ler o verso 12. Olha lá, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, se encontra em principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se continuarmos lendo, Paulo vai falar que devemos estar firmes com a verdade, investindo com a couraça da justiça, calçar os pés com as sandálias do Evangelho da paz, segurando o escudo da fé, usar o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. Tudo isso veremos na semana que vem. Veja a pergunta, estude a conclusão vibrante da carta de Paulo. O que seu grito de guerra significa para nós como combatentes no conflito? O grito de guerra está aqui no verso 13. Depois de ter desvencido tudo,
permanecer inabaláveis. Qual é a conclusão vibrante da carta de Paulo? Existe esperança, a vitória é possível, você pode vencer. Não algumas coisas, você pode vencer tudo. Existem pessoas que dizem, algumas coisas você vai vencer, mas outras não. Creia em Cristo, nós precisamos vencer tudo. Essa imperfeição do meu caráter, que me dá tristeza quando perco a paciência com meus irmãos, irmãs, filhas, esposas, eu me sinto triste. Meus pensamentos idiotas, a pretensão, a inveja, isso me dá tristeza. E tantas outras coisas que precisamos endireitar para sermos semelhantes a Cristo. Todos os dias devemos orar pedindo sabedoria, pedindo fé, conhecimento, a compreensão da Bíblia. Nada disso consigo sozinho. Deus, o Espírito Santo, é quem nos ensina a cada passo no caminho da santificação. Quantas vezes o Espírito Santo nos fala na consciência, isso eu não posso fazer, mas isso eu posso, porque agrada ao meu Senhor. Paulo nos ensina a sermos revestidos das armas e fortalecidos no meu Senhor. Então eu poderei vencer tudo. Basta ler na Bíblia e veja o povo de Israel, quantas batalhas venceu, batalhas impossíveis. Israel venceu. E vem a pergunta, quem foi que lutou? Foi Deus e seus anjos. Assim acontece em nossas vidas. Deus vence todas as nossas batalhas. Veja o que a lição destacou. Exortações na batalha no Antigo Testamento enfatiza a ideia de que o sucesso de Israel na batalha não dependia da superioridade de suas próprias armas ou de um exército que superava o dos seus inimigos. A vitória acontece na dependência da presença do poder de Deus. A chave para o sucesso não era a confiança em si mesmo, mas a firme confiança no poder de Deus e em sua provisão para o sucesso. Vamos para a parte de segunda-feira. Fortalecidos em Cristo, Paulo terminou sua carta com um poderoso chamado para a batalha que reúne temas e ideias importantes para a carta como um todo. Começou anunciando o tema geral da conclusão, apresentando o tom do grito de batalha de um comandante. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. O resto da passagem, que é Efésios 6:11-20, ilustra e desenvolve esse tema principal. Pergunta 2. Em que sentido o grande conflito que envolve poderes sobrenaturais, literais, é central no argumento de Paulo? Por que manter essa verdade diante de nós é importante em nossa caminhada com Deus? Efésios 6:10-20. Resposta 3. Há um conflito constante contra os poderes espirituais do mal. Por isso, devemos buscar o poder do Senhor e a sua armadura completa. E precisamos estar unidos com o Cristo ressuscitado e exaltado para enfrentar cada conflito presente e futuro. Vamos ler o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra quem? É contra os principados e potestades. O que são principados e potestades? Nós vamos ver na parte de quinta-feira. Mas é uma referência a anjos. Às vezes pode ser anjos do bem ou anjos do mal. Mas são anjos. São poderios que Deus criou. São criaturas muito fortes, são criaturas muito inteligentes, são criaturas poderosas. É o exército pessoal de Cristo. Ele que criou os anjos. Agora, alguns anjos se rebelaram. Eles são chamados de dominadores deste mundo. Jesus Cristo não falou que o mundo jaz no maligno? Então, eles estão dominando aqui o princípio deste mundo. Mas Jesus derrotou o príncipe deste mundo na cruz.
Hoje quem manda é Jesus. Jesus derrotou Satanás na cruz e ele instalou o reino da graça e em breve ele virá expulsar Satanás do reino e reivindicar o planeta Terra. Ele vai então se assentar no trono de sua glória. É o reino da glória contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E muitas pessoas perguntam, mas o céu não é onde Deus habita? Existem 3 céus, Paulo falou que ele foi até o 3º céu. Então o primeiro céu é onde as aves voam, o segundo céu, onde os satélites, naves espaciais, lua, planetas, e o 3º céu é onde Deus se encontra. Então, onde é que está Deus? Jesus e seus anjos, lá no céu, no paraíso, no 3º céu. Onde está Satanás e seus anjos? Voando aqui, por cima de nossas casas, que também é o céu. Roger Murnau, que tem um livro publicado na CTB, Viagem ao Sobrenatural, ele fala que o sacerdote satanista queria divulgar a versão de que o diabo não existe. Se o diabo não existe, o responsável por todas as mazelas, por uma criança que nasce deficiente, por uma criança que morre ou é estrupada, pelos assassinatos, pelas guerras, Satanás impõe a sua culpa em Deus. Como estamos vendo hoje em dia, os seguidores do marxismo impõem seus crimes e caráter nos inocentes. Por quê? Porque está sob o domínio de Satanás. Então, quando nós entendemos o que é um grande conflito, nós entendemos que o responsável pelo mal não é Deus, é o diabo. Então nós conseguimos entender que, para além de nossa visão limitada, existem seres celestiais e uma guerra de anjos. William Barron, ele tem um livro pela CTB chamado Enganados pela Nova Era. Ele conta que ele começou a se interessar por psicologia. Ele foi para um encontro onde havia psicólogos espíritas e ele se envolveu com a literatura mística e depois se envolveu no conceito espírita. Então começou a praticar a meditação. Aparecia diante dele um monge chamado Shonku. Ele se comunicava o tempo todo com essa divindade. William Barron, manipulado por essa entidade com Maitreya, que é o mitraísmo, ele entrava nas igrejas e tentava arrastar as pessoas para o espiritismo. Era uma guerra real. Uma guerra pela consciência. Uma guerra pela sua consciência. Um certo dia, ele resolveu estudar mais a Bíblia. Então, viu uma enciclopédia da história das igrejas dos Estados Unidos e se deparou com a história dos adventistas do 7º dia. Ele encontra uma mulher chamada Ellen G. White. Ela tinha sonhos e visões. Ele ficou abismado e percebeu que ela era guiada por um espírito. Ficou ainda mais abismado e foi procurar uma igreja adventista. E na igreja adventista queria ler os livros sobre Ellen G. White. Quem foi Ellen G. White? Ela realmente era guiada por espíritos? Ela tinha sonhos e falava com os anjos? E ele pensou, é igual a mim. E decidiu estudar essa mulher. E então foi conduzido para a casa de um pastor que lhe abriu a biblioteca para ele. E ele pega os livros e quando ele começa a ler os livros, de repente ele percebeu que estava sendo enganado por um anjo do mal que se passava por João, que se passava por um espírito de sabedoria e viu que a guerra era real. A guerra entre anjos, a guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Nós estamos vivendo em um grande conflito entre os anjos. Vamos para a lição de terça-feira, o grande conflito nas cartas de Paulo. Por que Paulo emprega o tipo de ilustração utilizada em Efésios 6, 10, 20? Compare com Romanos 3, 11 a 14,
1 Tessalonicenses 5, 6 a 8 e 2 Coríntios 10, 3, 6. Resposta 3. Nesses versos, Paulo usou linguagem militar. Ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é uma guerra cósmica, na qual nós somos soldados. Vamos ler os textos que Paulo sugeriu em Romanos 13, 11 a 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Quem está na graça não pode ficar disperso nos prazeres mundanos debaixo da propaganda de Satanás. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impedicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimo-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, não deixe que os prazeres da carne domine e controle você. Quer seja comida, bebida, vestuário, entretenimento, nada. É guerra. Desperte agora. 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. Veja novamente. Portanto, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriaguem. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Muitos conhecem tudo de futebol, mas não conhecem os eventos finais, o grande conflito, o desejado de todas as nações. Não sabe nada sobre o decreto dominical, se veio antes ou depois de fechar a porta da graça. Quem é a besta? Ele não sabe. Quem é que vai fazer e assinar esse decreto dominical? Ele está perdido na guerra, igual um cego no tiroteio. É isso que Paulo fala: acorde, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança e da salvação, que será tema da semana que vem. Vamos ver agora 2 Coríntios 10, 3 a 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então os sofismas vêm para anular sua fé, para falar que o homem veio do macaco, para falar se Deus é bom, porque existe tanto mal. É um sofisma. Tem que anular esse sofisma, porque você vai dar um estudo bíblico, falar com seu amigo, a pessoa tem essas dúvidas. Você tem que ir anulando os sofismas de Satanás. Roger Mono sabia que existia o diabo. E o diabo tinha uma narrativa: Jesus vai deixar o planeta para Lúcifer. Só que para os demais, ele tinha que pregar que Lúcifer não existia. Tinha que ensinar as pessoas a acreditar na imortalidade da alma, porque quem crê na imortalidade da alma, ele já abriu uma porta para aparecer um espírito para ele. Quem crê na imortalidade da alma, abre uma porta para ser mais um enganado pelos anjos caídos, que vão aparecer em forma de um parente morto. Mas você precisa levar cativo todos os pensamentos e obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos para a parte de quarta-feira.
Resistência no antigo campo de batalha. Leia Efésios 6, 10 a 20, notando cada vez mais que Paulo usou alguma forma do verbo ficar, permanecer. Por que isso era tão importante para Paulo? Resposta 4. Porque na batalha cósmica não devemos ter uma postura relaxada, mas estar engajados na luta, unidos com Cristo, empregando todas as armas. Leia comigo. Revistamos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus está pronta para ser vestida. E Paulo aconselha o cristão a vesti-la. Um exército deve estar totalmente equipado antes de entrar em campo de batalha. O cristão também deve estar bem preparado com toda a sua armadura espiritual antes de enfrentar o diabo. Caso contrário, será inevitavelmente derrotado. Veja o verso 13. Tomar toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vestido tudo, você vai permanecer inabalável. Um soldado protegido apenas com meia armadura pode pagar caro pelo descuido e a imprudência. Você irá para uma batalha com uma falsa sensação de segurança, pois o inimigo, sem dúvida, atacará as partes mais desprotegidas. Apenas com uma armadura completa é que será suficiente. A lição fala que é preciso avançar contra o inimigo, conquistando os soldados de Satanás para o reino de Deus. Precisamos dar estudos bíblicos, precisamos sair e distribuir folhetos, não só no dia do Impacto de Esperança. É preciso fazer de forma consistente. Fazer um marketing digital, as mídias são um meio de ensino bíblico, é o que eu estou fazendo agora. Eu quero fazer muito mais. No momento, as condições que tenho são limitadas pelo meu velho PC. Para isso, estou pedindo ajuda em doações para comprar um novo. Mas logo estarei fazendo 1 ou 2 vídeos por dia com mensagens bíblicas e orações. Essa é a minha forma de combater. E a sua qual é? Lembre-se, nós estamos numa guerra. É preciso preparar o Evangelho. Se você quiser, pode pegar meus vídeos, cortá-los em trechos de 2 minutos e passar em suas redes. É livre, pode fazer isso. O que diz em Hebreus capítulo 10, 38 a 39? Muito importante o que está aqui em Hebreus. Vamos ler. Mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Verso 39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Jesus Cristo só quer que você avance. Avance. Então avance e pare de mentir. Trabalhe. Não roube. Avance em ser paciente, em purificar a linguagem, avance em estudar o espírito de profecia, avance em praticar a reforma de saúde, estudar a reforma do vestuário. Você não deve se vestir como gentios. Avance em compreender as profecias, os eventos finais, avance em todas as áreas, mas nunca retroceda. Dê um passo de cada vez, mas jamais volte atrás. Diga a você mesmo: eu estou seguindo a Jesus Cristo e não vou voltar à minha vida pecaminosa. Vamos para a parte de quinta-feira, lutando contra os poderes malignos. Qual foi o propósito de Paulo ao listar uma variedade de títulos para os poderes espirituais malignos? Efésios 1, 21, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 10 a 20. Resposta 5. Enfatizar a realidade da luta dos crentes contra os poderes malignos. Vamos reler Efésios 1, 20 a 21. O poder que ele exerceu em Cristo ressuscitado dentre os mortos
e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, o poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Jesus Cristo tem poder acima de todo principado e potestade. Dentro do gnosticismo, havia uma variedade de anjos e de seres e de classes de anjos. E as pessoas podiam pensar, Jesus, de qual classe é? Jesus, ele é maior do que qualquer anjo. Ele está no Pai, no Espírito Santo. Jesus é Deus. Em Efésios 3:10, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, por meio da igreja, nós revelaremos o caráter de Deus, o amor de Deus, os principados e potestades aos anjos bons e maus. Eles estão vendo o desenrolar da história do planeta Terra. Eles estão vendo o plano de salvação. Agora vamos a Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo não quis dizer com carne e sangue que os cristãos não enfrentariam inimigos humanos, pois a igreja sempre sofreu nas mãos dos homens ímpios. Afirma que a luta é contra o espírito e poderes muito superiores aos homens em inteligência e astúcia pervertida. As forças satânicas que estão preparadas em ordem de batalha e em rebelião aberta contra Deus e seus filhos. O conflito entre Cristo e Satanás não é de dimensões locais ou terrenas, mas de significado cósmico, abrange todo o universo de Deus. Paulo apresenta um quadro completo cheio de ensinamentos espirituais. Naquela época, ele estava sempre acorrentado ao pulso de um soldado romano. Noite e dia ele estava lá com ele, certificando-se de que ele não fugisse. Paulo era literalmente um mensageiro acorrentado. Enquanto escrevia, a armadura do soldado lhe sugeria uma alegoria. O cristão também possui uma armadura. E peça por peça, Paulo examina a armadura do soldado romano e traduz em termos cristãos. Primeiro, existe o cinturão da verdade. A túnica do soldado era presa a um cinto no qual pendia a espada que lhe dava liberdade de movimentos. O cristão move-se livre e rapidamente porque conhece a verdade. 2. Existe a couraça da integridade. Quando você está vestido com integridade, você é invulnerável. As palavras nem sempre podem nos defender das acusações, mas uma vida plena pode. A única maneira de enfrentar as acusações dirigidas ao cristão é sendo tão bom quanto possível. 3. Tem as sandálias, que era o sinal de que estava pronto para marchar. A característica do cristão é que ele está disposto a partilhar o evangelho com os outros que não o receberam. 4. Existe o escudo. A palavra que Paulo usa não designava o escudo redondo relativamente pequeno, mas o grande escudo, longo, carregado por guerreiros fortemente armados. Uma das armas mais perigosas na guerra eram as flechas incendiárias. O grande escudo tinha 2 camadas de madeira coladas e as flechas, quando batiam, se apagavam. A fé pode explicar os dardos da tentação. Para Paulo, a fé é sempre confiança absoluta em Cristo. Quando caminhamos perto dele,
estamos a salvo da tentação. 5. Existe salvação com o capacete. A salvação não é apenas algo passado. Ele nos dá o perdão dos pecados passados e também a força para vencer o pecado nos dias que virão. Existe a espada 6, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ao mesmo tempo a nossa arma de defesa contra o pecado. É a nossa arma de ataque contra os pecados do mundo. Os soldados de Cromwell lutaram com a espada em uma mão e a Bíblia na outra. Nunca poderemos vencer as batalhas de Deus sem o livro de Deus. 7. Finalmente Paulo chega à arma mais poderosa de todas, a oração. Notemos 3 coisas que ele diz sobre a oração. A. Deve ser constante. Muitas vezes, tendemos a orar apenas nos grandes momentos de crises da vida, mas é na oração diária que o cristão encontra a força diária. B. Deve ser intensa. Uma oração vacilante não nos leva a lugar nenhum. A oração requer concentração de todas as nossas faculdades em Deus. C. Não deve ser egoísta. Os judeus tinham um ditado: que todos se juntem em comunidade e em oração. Acho que muitas vezes as nossas orações se concentram demais em nós mesmos e levam muito pouco em consideração os outros. Temos que aprender a orar pelos outros e com os outros, tanto quanto sozinhos e por nós mesmos. Por fim, Paulo pede para si as orações de seus amigos, mas não lhe pede que orem pelo seu conforto ou por sua paz, mas sim que continuem a ter a oportunidade de proclamar o segredo de Deus, que o seu amor é para todos os seres humanos. Faremos bem em lembrar que todos os obreiros cristãos precisam que o seu povo lhes dê as mãos em oração. E nós, meus queridos irmãos e irmãs, estamos dispostos a vestir-se de todos os apetrechos que Paulo simbolizou do soldado romano? Muitas vezes nós temos vontade de desistir, mas é preciso continuar. Essa guerra é mortal. Desistir é desistir de tudo, é desistir da volta de Cristo, é desistir de rever todos os nossos parentes, filhos, filhas, mães, pais, avós, os profetas, os apóstolos. É desistir de ver a face de Deus. Desistir é perder todas as esperanças. Lembre-se dos testemunhos dos missionários que deram suas vidas louvando a Deus, sendo executados, queimados, torturados, mas não desistiram de Jesus Cristo. Esses creram na grande vitória. Nós, todos nós, podemos nos revestir com a armadura completa, pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12, o Evangelho eterno a todas as nações, línguas, tribos e povos. Comece na sua casa, para o seu vizinho, na sua rua, seu bairro, sua cidade, por toda parte. Olhe para o alto. Os pingos da chuva serôdia já estão caindo. Se ajoelhe e peça que caia uma gota sobre você e receba o poder do Espírito Santo. É o meu desejo para todos vós e para a minha casa. Em nome de Jesus. Amém.